Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um dos capítulos mais poderosos e inspiradores de toda a Bíblia. Hebreus, capítulo 11. Este capítulo é frequentemente chamado de a Galeria da Fé, ou o Hall da Fama da Fé. E por um bom motivo. Ele não apenas define o que é a fé, mas também nos mostra, através de exemplos práticos e emocionantes, como vivê-la no nosso dia a dia. Então, prepare o seu coração, pegue sua Bíblia e vamos juntos explorar o fundamento da nossa fé. O capítulo começa com uma definição que é, provavelmente, uma das mais conhecidas de toda a Escritura. Hebreus 11, versículo 1 diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Vamos parar um pouco aqui. A fé não é um pensamento positivo ou um desejo vago. É certeza. É convicção. É ter a firmeza de que Deus vai cumprir o que prometeu, mesmo que as circunstâncias ao nosso redor digam o contrário. E é a prova, a evidência, de realidades que nossos olhos físicos ainda não podem ver, mas que nosso coração, pela confiança em Deus, já enxerga. Pense nisso por um momento. Quantas vezes nós baseamos nossa vida apenas no que podemos ver, tocar e sentir? O mundo nos ensina a ser céticos, a acreditar somente no que é comprovável cientificamente. Mas a fé nos chama para uma dimensão mais profunda. Ela nos convida a confiar no caráter de Deus, que é invisível, mas é mais real e mais firme do que qualquer coisa que possamos ver neste mundo. A fé é a ponte que conecta o nosso mundo visível ao mundo espiritual e invisível de Deus. E o autor de Hebreus não para na definição. Ele nos mostra como essa fé funcionou na prática. O versículo 3 nos dá o primeiro grande exemplo. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. A própria criação do universo é um ato de fé para nós. Não estávamos lá, não vimos acontecer, mas pela fé, cremos que Deus falou, e tudo veio a existir a partir do nada. Essa é a base de tudo. Se Deus pode criar o universo com sua palavra, o que Ele não pode fazer em nossa vida? A partir daí, o capítulo nos apresenta uma lista incrível de homens e mulheres que viveram por essa fé. O primeiro herói mencionado é Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. A fé de Abel se manifestou em sua adoração. Ele deu o seu melhor a Deus, um sacrifício que agradou ao Senhor. E isso nos ensina que a nossa fé deve se refletir na forma como adoramos e nos entregamos a Deus. Não é sobre fazer por obrigação, mas sobre oferecer o nosso melhor com um coração sincero e cheio de fé. Depois de Abel, vem Enoque. A Bíblia diz que, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. O testemunho de Enoque é sobre um relacionamento íntimo com Deus. Ele andou com Deus de uma forma tão profunda, tão constante, que Deus simplesmente o tomou para si. A fé de Enoque nos inspira a buscar uma caminhada diária com o Senhor. Uma comunhão que agrada tanto a Deus que transforma a nossa própria existência. O versículo 6 reforça isso de forma poderosa. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E então chegamos a Noé. Imagina a situação de Noé. Deus lhe diz para construir uma arca gigantesca porque um dilúvio cobriria toda a terra. Nunca havia chovido daquela forma antes. Não havia nenhuma evidência científica. As pessoas provavelmente zombaram dele, o chamaram de louco. Mas, pela fé, Noé, divinamente avisado de coisas que ainda não se viam, construiu a arca para salvar sua família. A fé de Noé foi uma fé obediente e perseverante, mesmo diante do ridículo e da oposição. Ele trabalhou por décadas, crendo na palavra de Deus. Quantas vezes nós desistimos fácil porque não vemos resultados imediatos? A história de Noé nos chama a perseverar na obediência, confiando que a instrução de Deus é para o nosso bem.
O próximo gigante da fé é Abraão, e a ele são dedicados vários versículos. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e foi para um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pense na coragem de Abraão. Ele deixou sua terra, sua parentela, sua zona de conforto, para ir a um lugar desconhecido, baseado apenas em uma promessa de Deus. A fé de Abraão é a fé que nos tira da nossa acomodação. É a fé que nos faz dar passos no escuro, segurando firmemente a mão de Deus, que é a nossa luz. E não foi só isso. A Bíblia continua dizendo que ele viveu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Abraão entendia que sua verdadeira pátria não era aqui na terra. Sua visão ia além do horizonte. Ele vivia com uma perspectiva eterna. Essa é uma lição poderosa para nós. Será que estamos vivendo como se este mundo fosse tudo o que existe? Ou estamos vivendo com os olhos fixos na nossa pátria celestial? E o que dizer de Sara? Ela era estéril e já havia passado da idade de ter filhos. Humanamente falando, era impossível. Mas, pela fé, a própria Sara, apesar de estéril e idosa, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. A fé de Sara transformou o impossível em realidade. Ela não olhou para a limitação do seu próprio corpo. Ela olhou para a fidelidade de Deus, que é ilimitado. Sua história nos encoraja a crer que Deus pode fazer milagres em nossas vidas, mesmo quando todas as portas parecem fechadas. O capítulo continua com Moisés. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres transitórios do pecado. Moisés tinha tudo: riqueza, poder, status. Ele poderia ter tido uma vida de luxo no Egito. Mas pela fé, ele abriu mão de tudo isso. Ele fez uma escolha. Ele entendeu que valia mais a pena sofrer com o povo de Deus do que desfrutar de prazeres que passam. A fé de Moisés é uma fé de renúncia e identificação. Ele escolheu o propósito de Deus em vez do conforto pessoal. Que escolha nós estamos fazendo hoje? A lista continua, mencionando a travessia do Mar Vermelho, a queda das muralhas de Jericó, a fé de Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Todos eles, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. São testemunhos de vitórias incríveis, de um poder sobrenatural que se manifestou porque eles creram. Mas o capítulo 11 de Hebreus não fala apenas de vitórias. E essa é uma das partes mais realistas e profundas. O autor continua dizendo que outros, pela mesma fé, foram torturados, recusando ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados em prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Isso nos mostra que a fé não é uma garantia de uma vida sem problemas. Pelo contrário, às vezes, a fé nos leva diretamente para o sofrimento. Mas mesmo no meio da dor, da perseguição e da morte, a fé deles não vacilou. Eles tinham a certeza de algo maior: a ressurreição, a vida eterna com Deus. A fé deles não se baseava em receber bênçãos aqui na terra, mas na promessa da recompensa celestial. Eles sabiam que este mundo não era o fim da história. E a conclusão do capítulo é simplesmente arrebatadora. Depois de listar todos esses heróis, o autor diz: todos estes receberam bom testemunho por meio da fé, mas nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Eles não viram o cumprimento final da promessa, que é Jesus. E por quê? O versículo 40 explica: Deus havia planejado algo melhor para nós.
para que conosco eles fossem aperfeiçoados. Isso é incrível. Nós, que vivemos depois de Cristo, temos uma vantagem que eles não tiveram. Nós vimos o cumprimento da promessa. Nós conhecemos Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eles olhavam para a frente, para uma promessa futura. Nós olhamos para trás, para a cruz e para a ressurreição, e também olhamos para a frente, para a sua volta. Nós somos parte desse plano maior de Deus. A fé deles e a nossa fé se conectam em Jesus Cristo. Então, o que Hebreus 11 significa para nós hoje? Significa que somos chamados a viver o mesmo tipo de fé. Uma fé que crê no invisível, que obedece mesmo sem entender tudo, que persevera diante da zombaria, que renuncia ao conforto pelo propósito, que enfrenta o sofrimento com esperança e que mantém os olhos fixos na promessa da vida eterna. Olhe para a sua vida agora. Onde Deus está te chamando para exercer fé? É em uma decisão difícil? Em uma situação financeira complicada? Em um relacionamento que precisa de restauração? Em um sonho que parece impossível? Lembre-se dos heróis da fé. Lembre-se que o mesmo Deus que esteve com Abel, Noé, Abraão, Sara e Moisés é o seu Deus hoje. Ele é fiel. Ele é poderoso. Portanto, como o capítulo 12 nos convida a fazer, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que a história desses homens e mulheres nos inspire a viver uma vida de fé ousada, uma fé que agrada a Deus e que muda o mundo. Muito obrigado por me acompanhar nesta reflexão profunda sobre Hebreus 11. Espero que esta mensagem tenha fortalecido a sua fé e inspirado o seu coração. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa palavra e se inscrever no canal para não perder os próximos estudos. Que Deus te abençoe grandemente. Até a próxima!